Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa. Nota clássica. Que alegria, é uma alegria fazer esse programa. E aí, professor, tudo bom com o senhor? Tudo bem, tudo jóia. Eu, professor Douglas Filenga, professor de Economia aqui do Instituto Federal de Suzano, e aqui o Henrique. Aluno de Engenharia, quarto semestre também aqui do Instituto Federal de Suzano, que é onde nós estamos falando hoje, né? Isso aí. E o Instituto Federal é uma escola verticalizada que tem cursos técnico, superior e pós-graduação. Vale a pena consultar o site para conhecer mais sobre a escola. E esse é um projeto de extensão e o nosso objetivo... Nosso objetivo é disseminar o conhecimento sobre a música clássica para você que nos acompanha neste canalesco do YouTube. Muito bem. E aí a gente, a partir de uma música clássica que a gente quer popularizar, tornar conhecida, ou quem gosta curtir um pouquinho mais, aproveitamos colocando música, cultura e informação, porque o nosso objetivo aqui, por causa de uma escola, é sempre didático. E hoje nós passamos por cima do continente africano para virmos para a Europa, na cidade de Gênova, na Itália. Gênova, na Porque Itália. hoje o compositor que iremos falar é italiano, um dos compositores mais polêmicos de todos os tempos. Vamos com polêmica. Que lugar é esse aqui? Estamos no Museu Carlo Felice. Museu Carlo Felice. Já nós vamos falar o porquê que nós estamos nele. Mas o compositor de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Niccolo Paganini. Niccolo Paganini. Aliás, no começo do programa, a música de abertura, música tema do programa, é sempre a Ópera Carmen. A Ópera Carmen de Georges Bizet. Muito bem. E agora a gente já está ouvindo Paganini ou ainda não? Vamos ouvir Paganini agora. A música Capricci dele. Capricci. Foi uma música que ele escreveu no começo da sua carreira, porque antigamente, ainda mais naquela época, os compositores eles queriam se destacar no começo da carreira, bem cedo, para que mais para frente pudesse escrever músicas mais com assinaturas. Então ele escrevia músicas assim, tipo, quase impossíveis de serem tocadas, que é esse caso aí. E o Paganini, ele nasceu na cidade de Gênova, em 1784, e ele foi bastante polêmico porque era um cara que era viciado em apostas. Chegou a apostar o violino dele numa mesa de apostas. Logo o violino com que ganha pão. E também tinha uma história dele que até hoje pessoas se divergem sobre essa história, que é a respeito de um pacto demoníaco que ele fez. Pacto demoníaco. Mas vamos ver um pouquinho da música, porque quero saber por que ele toca assim com tanta ênfase, com tanta alma. Tá ouvindo já? Eu vou pedir pra colocar a música. É o violino, eu vou pedir pra colocar a música que é esse pedacinho do trecho, esse trecho do Capricci, que é justamente ele tocando com os dedos enquanto ele passa o arco na corda. Então ele faz o pizzicato e frisa o arco. Vamos ver. É algo que na época foi bastante marcado, assim, o pessoal ficou assustado com essa capacidade que ele tinha de tocar o violino. É esse trecho? Em contrapartida, tem gente que fala que era talento natural mesmo, porque o pai dele obrigava ele a estudar 10 horas por dia quando criança. Mas tem algumas coisas que ele tocava que você começa a se questionar até onde a habilidade do ser humano vai. E é importante a gente perceber que quando a gente liga uma mídia hoje, por exemplo, o Spotify, a gente ouve pessoas tocando, não é ele, não é uma gravação da época, do Paganini tocando. Essas pessoas que compuseram, que eram grandes músicos, que tocavam harpa, violino, violoncelo, o órgão mesmo, o cravo. Essas gravações que temos não são eles, não são originais, não tinha como gravar naquela época. Mas ouvi falar que Giacomo Paganini, é isso? Ele tinha uma síndrome de Marfan. E a síndrome de Marfan, igual temos hoje, assim, várias síndromes que são conhecidas, estudadas, Down, autismo, as pessoas têm a síndrome de Marfan, que são pessoas extremamente esguias, muito magras, os membros bem longos, braços e pernas muito magros, inclusive e os dedos das mãos. Os dedos da mão. Que permitia ele fazer acordes que outras pessoas sem essa síndrome não conseguiriam. Agora eu vou pedir para o Ailton pra gente ir para dentro do museu. E nós vamos ver uma homenagem que a cidade de Gênova, na Itália, nós estamos vendo aí. O que é isso aí?
o Museu Carlo Felice fez para ele, o Teatro Carlo Felice fez para ele, porque foi um dos teatros que ele se apresentou enquanto músico, e fizeram essa estátua de bronze para homenageá-lo, e uma estátua muito bonita, inclusive, de acordo com os traços que são pintados dele, relembra bastante. E eu vou pedir para ele colocar agora a segunda música dele, que é La Campanella. A primeira é Capricci. A primeira era Capricci e a segunda música La Campanella, também do nosso querido Niccolo Paganini. E tem uma história muito interessante sobre Niccolo Paganini, já estamos ouvindo a música. Ele estava tocando num teatro na época, e estava ele como solista, cravista, e o maestro e alguns músicos também estavam tocando junto a ele. E o teatro lotado. Todo mundo queria ver Paganini, porque Paganini era simplesmente um dos melhores músicos da época. Então ele começou a tocar uma música na época, não se sabe ao certo que música era, mas de repente uma das suas cordas estourou. Que azar. O maestro parou, os músicos pararam, a orquestra parou, a plateia parou, mas Paganini continuou com 3 cordas. Muito bem. Todo mundo voltou a acompanhar o show, o maestro voltou a reger, a orquestra continuou a tocar junto com o Paganini. Não pensa que não, a segunda corda do Paganini estoura. Novamente todo mundo parou, mas Paganini provavelmente não era um problema de qualidade, era a maneira como ele... Exatamente, e continuou a tocar com 2 cordas. Quando todo mundo voltou a acompanhar Paganini, houve-se novamente um estouro na corda. Paganini tocou o resto da música com uma corda só e todos ficaram impressionados. Eis aí a questão. Paganini era de fato um músico que tinha habilidades, eram habilidades sobrenaturais. Por isso que você falou o pacto com o diabo? O pacto com o demônio, o pacto demoníaco, porque ele tinha essa habilidade fora do normal. E tem histórias de que a mãe dele, quando ele era criança, via que teve um sonho que uma imagem obscura se apossava de Paganini. Mas são coisas também, como eu disse, ao certo, não se sabem. O que se sabe é que Paganini tocava muito e mudou muito o cenário do violino na época. Entendi. Olha, a gente não sabe muita coisa, mas o que se lê a respeito, por exemplo, dessa coisa do pacto com o diabo é interessante. Porque a síndrome de Marfan, ela causa um aspecto diferente da pessoa e ela consegue fazer algumas articulações, dobrar membros. Isso tem na internet bastante vídeo sobre isso, alguns explicando, querendo uma espécie de inclusão, aceitação como normal. Mas ela tem uma característica, a fisionomia da pessoa muda. E aí, imagina, uma pessoa com uma fisionomia diferente, pouca informação à época, ele morreu em 1800 e tanto, e a turma via aquela coisa lá, com aquela aparência diferente, provavelmente assumiu, porque foi depois que ele morreu que um Jean Marfan, que cede o nome à síndrome, conseguiu identificar essa síndrome e a partir, depois que ele já tinha morrido, que se identificou essa coisa. Até então, o pessoal dava nome e achava coisas. E tem mais uma curiosidade sobre isso. Antes de Paganini, havia um escritor muito famoso, Goethe, e ele fez uma peça famosa chamada Fausto, antes de morrer. E a obra Fausto era a história de um médico que fez um pacto com o diabo para exceder o seu talento natural, para conseguir mais competência. E Goethe, isso fez em 1830 mais ou menos, mas em 1500, olha como a história vai se acumulando para a gente dar um contexto dessa explicação, que talvez não seja pacto com o diabo. Em 1500, a história de Fausto realmente foi o que aconteceu na Alemanha. Dizem que ele viveu e foi uma pessoa que teria feito um acordo com o diabo para conseguir tantas coisas. Então, nesse contexto de que outras pessoas, inclusive obras literárias, associavam o talento à qualidade, foi aí, juntando uma coisa com outra, talvez tenha sido isso. Exatamente. A coisa de Paganini. E só para fechar essa história, dizendo como a história vai se acumulando, lá na história dos judeus de Israel, com Abel e Caim, Caim matou Abel, e a história de Caim, quando ele se separou, ele formou uma nova tribo, uma nova cidade lá,
e essa tribo evoluiu muito mais em termos tecnológicos, é o início da siderurgia, pecuária, etc. Evoluiu muito mais, enquanto aquela outra linhagem de Abel, que era mais ligada a Deus e não ao diabo, como era outra, as duas linhagens, ela se desenvolveu menos. Então, desde ali, talvez já tenha essa coisa de dizer que o diabo está ajudando em termos de tecnologia, mas isso é uma coisa que as pessoas interpretam. A verdade é que a ciência e tecnologia é algo que todos se beneficiam e não necessariamente isso é coisa de diabo de jeito nenhum. Às vezes acontece aí de uma história ser mal contada e dar essa coisa toda. Tá ótimo. Vamos voltar pro teatro? Vamos. Pra gente encerrar o programa ao som de Capricci, do nosso queridíssimo Paganini. A sugestão de hoje foi dada de novo por um aluno aqui no Instituto Federal. Legal. Vou deixar um abraço aqui para ele, o Felipe. É músico, toca violino. Acho que foi por isso que ele o deu principal instrumento do Paganini? Era o violino. Violino, sem sombra de Vamos dúvidas. encerrar com Paganini? Com Paganini, com Capricci. E sem sombra de dúvidas, é uma pessoa que marcou a história com seu instrumento. E vai para sempre ser lembrado como um dos reis, um dos maiores talentos que já tocaram no violino, que já pisou neste planeta Terra também. Muito bom. No demais é isso. Se você gostou do vídeo, encaminhe para os seus amigos aí, deixa o seu like também e se inscreva no canal para não perder também mais nenhum vídeo. Que legal. E até a próxima, né, professor? Obrigado, muito bom. Até mais. Tchau.